Bem, turma, mais uma vez, bem-vindos ao canal Turma de Elétrica. Eu convido a todos a se inscreverem no canal e quem gostar do vídeo, no final, deixar o seu like. Bem, hoje nós falaremos sobre o grau de proteção IP para máquinas e equipamentos elétricos. Tem um vídeo aí no canal que nós fizemos sobre os dados da placa de um motor elétrico, tá? Neste vídeo nós temos a informação do IP deste motor. E o IP, muitas vezes no motor, o pessoal confunde até com corrente de partida, mas o IP é o grau de proteção do equipamento. Tá? Eu vou deixar o card dele aí para que vocês possam ver essa aula. Então vamos aí agora fazer a explanação sobre o que é esse grau de proteção IP. Então vamos lá. O grau de proteção IP para máquinas e equipamentos elétricos, tá? Nada mais é do que a proteção contra sólido e líquidos. Tá? Ele é ditado aí pela NBR 60529 de 2005, que substituiu a 646 aí de 1980. Tá? Então, esse, como já disse aí, ele é para equipamentos elétricos, então ele não é somente para motores, tá? Então nós temos aí o IP para motores, nós temos aí para sensores indutivos, sensores de presença, CLPs, painéis elétricos e muito mais, ou seja, todos os equipamentos elétricos. E o código IP, ele vem aí primeiramente as duas letras aí, né? IP para indicar que é proteção internacional, tá? Protect Internet no inglês. O primeiro dígito, tá? O primeiro numeral aí, ele vai de 0 a 6, ele pode ter a letra X, quando ele tem a letra X é indicando que ele não tem aquela proteção. Então, por exemplo, IPX9, ele não teria a proteção contra sólidos. O segundo algarismo, né, o segundo numeral aí, vai de 0 a 9, tá? Ou também a letra X, tá? Então, se ele tiver lá IP6X, ele é protegido contra sólidos, mas não contra líquidos. Tá? Na revisão da NBR 60529, foi incluído aí, tá, um novo grau, tá, que é o grau 9, tá, para os líquidos. Então, às vezes vocês possam ter visto algum vídeo aí já no YouTube que fala até o IP68, mas já temos aí o IP69. Então vamos lá. Como já foi dito, o primeiro numeral característica é contra a proteção de sólidos, né? Então, se ele vier lá com 0, ele não é protegido. Então, IP09, ele não é protegido contra sólidos. Tá? Se for com o numeral 1, ele é protegido contra sólidos até 50 mm de diâmetro. 2, 12,5 mm de diâmetro. 3, 2,5. 4, 1. O 5, protegido contra poeira. Então, por exemplo, aí, um aparelho como um notebook, por exemplo, ele pode ou não ser protegido contra poeira, né? Por exemplo, eu já peguei notebook, eu abri, ele estava com poeira, então provavelmente ele não tem o IP5X, né? Ou seja, o primeiro algarismo aí indicando contra poeira. Talvez ele seja um IP4 alguma coisa, ou seja, ele não deixa entrar aí sólidos até 1 milímetro. Então nós temos aí o 6, que é totalmente protegido contra poeira. Então o equipamento que tem IP6, 6X, ele vai ser totalmente protegido contra poeira. Então vamos aí para o segundo numeral característico, que é contra líquidos. Então 0 ele é não protegido. 1, então se ele vai lá IP661, ele é protegido lá totalmente contra poeira, mas contra somente um gotejamento vertical. Então, por exemplo, uma luminária aí, tá? Ela pode ser protegida somente contra gotejamento vertical. Então, se ela estiver lá debaixo de uma chuva que está gotejando ali, ela vai ter proteção. Mas se ela já tiver uma inclinação, ela não vai ter proteção. Aí já vem o IP, o número 2, que ele já é gotejamento com inclinação de até 15 graus. Então, se eu tiver uma inclinação nesse gotejamento aí, eu vou ainda ter uma proteção. O 3 é para aspersão, eu coloquei entre aspas aí, borrifar. Então, quando você tem aquele borrifamento de água, tá? Deu uma borrifada, ele está protegido. Já o 4 é contra a projeção de água. Então, vamos supor que você está com equipamento que ele tem o grau aí X4, né? No qual o segundo algarismo é o 4. Se você projetar uma água, se você tiver com a mangueira, você bater uma água nele, ele vai estar protegido. Tá? Mas se você continuar com a mangueira ali, não. Aí vemos aí o 5, que é jato de água. Se você der um jato de água, você não só passou ali, né? Você não só projetou uma água, mas se você deu um jato de água, ele vai estar protegido. Por exemplo, painel elétrico. Então, o painel elétrico ele pode ser protegido contra um jato de água, tá? Ele pode ser também protegido
com o numeral 6, ou seja, jatos potentes de água. Então, se você der um jato potente naquele painel, ele vai suportar também. O 7 já é imersão temporária. Então, por exemplo, tem motores celulares, né? Motores elétricos celulares, que se ele for submerso aí rapidamente, ele não vai ser danificado, né? Se ele já continuar ali imerso, ele vai ser danificado. Aí para isso nós temos aí o 8. Então o IPX8 aí seria uma imersão contínua, no qual você pode deixar aquele equipamento submerso, que ele não terá problema aí com a água adentrando nele. E o último aí, que foi incluso, como eu disse, que é o 9, então são contra jatos de água com pressão e temperatura. Então você tem lá, por exemplo, um painel elétrico e tem um IP69. Então ele vai ter proteção totalmente contra poeira e contra jatos de água com pressão e temperatura. Então vamos supor, você tem um painel elétrico IP69, é um painel no qual você pode, por exemplo, pegar uma máquina aí para lavar a jato com pressão e temperatura que ele vai suportar. Bem, turma, então isso aí é só um apanhado rápido, tá? Para vocês terem a noção que é o grau de proteção IP. Se tiver ficado alguma dúvida, é só deixar nos comentários que nós vamos sanar essas dúvidas aí. Agradeço a todos e até o próximo vídeo.